Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mai. Aquele nosso bate-papo matinal. Matinal não. Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia. Não. Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mai. Aquele nosso bate-papo matinal sobre todas as notícias que impactam os mercados domésticos nacionais e internacionais. Segunda-feira é dia de focos, né? Aquela pesquisa que o Banco Central faz junto com os agentes de mercado, sobre as projeções dos agentes para os principais indicadores macroeconômicos. E essa semana o Focus continua a mostrar uma queda ali na margem na expectativa de IPCA, que passou de 3,76 para 3,71 e mais estável em 2020 em 3,90. Só lembrando que a meta de inflação desse ano é 4,25, então, ou seja, em 3,71 a gente está aí muito folgado para cumprir a meta esse ano. E 3,90 no passado, para o ano que vem, a gente está ali ao redor da meta, que é 4% para 2020. A expectativa do PIB para 2019 ficou ali em 0,83. Lembrar que esse valor aí nas últimas 4 semanas ela está oscilando, essa projeção, em torno de 0,80, que inclusive é a projeção oficial do Banco Central. Acho que o mercado está esperando maiores dados sobre a atividade, e eles vão vir com a divulgação do PIB do segundo TRI, para quem sabe revisar essas projeções, seja para cima, se o número vier aí mostrando algum otimismo, ou até mesmo para baixo, caso mostre que de fato a gente não teve, por exemplo, o crescimento próximo de zero, mas o crescimento esperado para o segundo trimestre. Para 2020, as projeções tiveram um incentivo de alta, saindo de 2,10% para 2,20%. Selic 2019 e 2020 estáveis, em 5% e 5,5% respectivamente, o que significa aí mais uma queda de 100 pontos na Selic esse ano, que é exatamente a nossa estimativa, 2 cortes de 50 na próxima reunião e na reunião seguinte. E aí isso significaria um aumento de Selic de 50 bips para 2020, né? Para o ano que vem. Passando logo para o cenário externo, a gente teve notícia hoje de manhã de que, na verdade ontem de manhã, de que a Argentina, na Argentina primeiro o ministro da Fazenda ele renunciou, e aí chama atenção porque desde o resultado das primárias, né, exatamente há uma semana atrás, o presidente Macri, apesar de tá muito claro melhor dizendo, até está muito difícil dele se reeleger, né? Assim, acho que está muito claro que o cenário base, acho que era isso que eu queria construir, está muito claro que o cenário base não é de reeleição, mas enfim, né? É difícil a gente falar com objetividade quando se refere à eleição, exatamente por todas as reviravoltas que a gente já viu acontecer mundialmente falando. Mas o cenário base hoje não é de reeleição, né? É de uma vitória da chapa do Fernandes e da Cristina Kirchner. E aí esse ministro da Fazenda renunciou. Ele era uma pessoa muito importante no governo, porque inclusive ele esteve ali à frente das negociações da Argentina com a FMI. E o Macri vinha dizendo desde o resultado das eleições de que ele não mexeria na equipe econômica. E aí o ministro pediu para renunciar. Claro que sempre que envolve uma renúncia de ministro, fica-se aquela pergunta se de fato a pessoa preferiu sair ou se foi um combinado entre as partes de uma forma mais elegante. Ele anuncia que prefere sair, mas na verdade a coisa já fica ali numa situação de que a saída é iminente, né? De fato, o que a gente pode dizer com alguma propriedade é que desde o resultado das eleições, o Macri deu uma guinada populista, né, com o anúncio aí de medidas de congelamento de preço e medidas de isenção de impostos e alta de bolsas de auxílio para a população, que não faziam muito sentido até o resultado das primárias. Então, assim, acho que é inegável a gente tentar ver alguma relação entre essa saída do ministro com essas novas medidas, mas enfim, acho que para os mercados é uma preocupação a mais, mas acho que acaba ficando um pouco em segundo plano, exatamente porque o cenário base já é de que o Macri não se reelege, né? Então, assim, o lado ruim da história é que se ele está caindo numa via populista, caso ele consiga aí o não esperado, né, o desejado, mas o não esperado, e se reeleja, a gente pode imaginar que esse segundo mandato vai ser mais populista.
Então você fica meio que num cenário em que, dando Macri ou dando Fernandes, a coisa está mais para a linha populista, né, a política econômica, do que uma política econômica liberal. Mas assim, o cenário base já é tão forte de derrota do Macri que seria mais assim um novo ministro até as próximas, o resultado da próxima eleição, né, a eleição de fato. A gente teve a primária. Notícias positivas, pelo menos vindo dos Estados Unidos e da zona do euro. Primeiro, nos Estados Unidos, tiveram tanto o diretor do Conselho de Comércio quanto o diretor econômico dando entrevistas à imprensa esse final de semana, dizendo que não vai ter recessão no país. É claro que esse cenário de trade war coloca ali o Trump em um corner que, junto com a desaceleração econômica, as pessoas ficam se perguntando. Então você vê dois membros do governo indo à televisão falar isso, reforça, né, um pouco, pelo menos, o viés de que existe uma preocupação no ar. E aí, junto com isso, os Estados Unidos anunciaram mais 90 dias ali de negociação da Huawei com empresas americanas. Lembrar que assim, a Huawei, ela é aquela produtora, né, de celulares, que é chinesa e já tem uma segunda maior posição global, só perde para a Samsung, é uma potência. E acabou representando bem assim a China nesse trade war, né? Porque ela usa o sistema operacional Android. E assim que a trade war começou a escalar, os Estados Unidos colocaram a empresa numa blacklist, inclusive defendendo sob o argumento de defesa de segurança nacional, e proibiu negociações, transações entre empresas americanas e a Huawei. E aí a China defendeu não só, óbvio, os seus direitos, né, a sua posição enquanto país, mas também da empresa. Então, assim, ela acabou sendo um símbolo dessa trade war também. E aí, tanto é que o Trump concedeu 90 dias aí de prazo para se negociar, primeiramente. Esse prazo expira hoje. E aí, na semana passada, existiu uma dúvida se ia ser dada uma concessão, um aumento de prazo, e foi dado. Então, isso também prova que, assim, não é só a China que precisa da Huawei, né? Óbvio que empresas americanas fazem negócio com a Huawei e também seriam prejudicadas num término desse negócio de forma abrupta, como o Trump mantém, né? Como o Trump propõe. Então, isso só mostra, assim, que talvez não seja tão crível essas coisas, essa interrupção de contratos e de comércio, de relações, da maneira que o Trump coloca. E aí, na mesma linha, o próprio presidente, Donald Trump, ele tuitou que as negociações com a China estavam avançando e eles estavam conversando, e aí colocando uma expectativa positiva em cima daquelas reuniões de setembro que a gente já vem falando aqui há alguns dias. Então, sim, né, a coisa toda de tweet é muito bipolar, né, assim, é muito aos extremos, né. Ele pode hoje tweetar que as coisas estão indo extremamente mal e que a China só está pensando em casa própria, e no segundo seguinte ele tweetar exatamente diferente. E a verdade é que os mercados ainda oscilam ao sabor desses tweets. Acho que, na medida que eles continuarem sendo voláteis dessa maneira, acredito que o mercado vai oscilar um pouco menos, exatamente já colocando dúvida sobre aquele tweet. Ou seja, veio um tweet pró-negociação, o mercado vai pensar, será, né? Vai colocar sempre aquele benefício da dúvida. Mas, por hora, os mercados reagem bem essa manhã a esse estímulo. E aí, junto com isso, uma notícia de que a Alemanha prepara um pacote de estímulo, que seria alguma coisa equivalente a 1,5% do PIB, algo como 50 bilhões de dólares. O que chama atenção é que, normalmente, historicamente, a Alemanha é um país contra a expansão fiscal, né? Assim, muito diligente com a coisa pública, com as contas públicas. E aí, depois daquela queda de 0,1% no PIB no primeiro trimestre, e uma expectativa já, segundo o Banco Central alemão, de uma segunda queda no PIB aí, no terceiro tri, acho que a coisa mudou de patamar, e a própria Alemanha aí anunciando uma sinalização de pacote de estímulo. Então, assim, é claro que nesse ambiente de estímulos ao redor do mundo, as bolsas avançam, né? Apesar dessa incerteza com a Argentina.
Aqui a nossa Bolsa Brasileira vai junto e acaba também se valorizando, mas as moedas emergentes em geral recuam em relação ao dólar, e a gente vê a nossa curva de juros aqui praticamente estável, fechando um pouquinho de taxa aí, esperando uma sinalização de início de semana um pouco mais substanciosa, porque hoje, como normalmente, a gente vê as segundas-feiras, é um dia de agenda bastante fraca. Então por hoje é isso, eu espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau!